Olá, eu sou Joel Zito Araújo e estou de volta ao nosso encontro semanal para contar histórias do vídeo popular no Brasil e sobre como o país se transformou nos últimos 30 anos. O programa de hoje visita o mais importante projeto brasileiro com comunidades indígenas e sobre sua representação pelo audiovisual. É o Vídeo nas Aldeias, que desde 86 dá voz aos índios e os transforma em protagonistas de suas narrativas. Quem nos conta o percurso do projeto é o indigenista e cineasta Vansan Carelli. O projeto nasce de uma militância política e de uma convivência com os povos indígenas, né? Quer dizer, quando eu comecei tardiamente, já tinha quase 30 anos, né? Mas eu trabalhava com os índios desde 16 anos. Eu era fotógrafo, indigenista e trabalhei numa enciclopédia povos indígenas no Brasil, coletei fotos de povos do Brasil inteiro, né? E essa ideia que todos esses registros dispersos, meio que expropriado dos índios, né, seria uma referência importante para as novas gerações. E aí o que eu faço, eu faço uma primeira experiência em Rondônia, com os índios Nambiquara, e o retorno, o princípio era filmar e mostrar, né? E a partir desse jogo de espelhos, ver o que acontecia, né? Então tinha uma câmerazinha VHS, um monitorzinho 12 polegadas, um geradorzinho, um player VHS, tirava da câmera, botava no player, né? E a experiência foi surpreendente, maravilhosa, gerou uma catarse coletiva e, na verdade, eu realizei que o potencial disso era muito maior do que eu poderia ter imaginado, não é? E aí eu, então, resolvi revisitar todos aqueles grupos com os quais eu tinha convivido, trabalhado, né? O Vídeo nas Aldeias é ao mesmo tempo o nome da organização e também o nome de um dos vídeos do grupo, representativo da primeira fase do projeto. É o resultado do trabalho do cineasta nos 3 primeiros anos do projeto com as comunidades indígenas e também uma espécie de declaração de princípios. Vamos assisti-lo. Promover o encontro dos índios com a sua imagem é o que o projeto Vídeo nas Aldeias vem realizando nos últimos 2 anos. Ao visitar os grupos para os quais o Centro de Trabalho Indigenista já presta assessoria econômica, jurídica ou política, a equipe de vídeo passou a atender às solicitações dessas comunidades para registrar cerimoniais ou eventos importantes, levar imagens de outros povos, iniciar jovens no uso da câmera ou oferecer um espaço para que grupos indígenas que já usam o vídeo possam trocar e editar os seus trabalhos. Tira a careta dele. Recebido com aquele espírito brincalhão tão peculiar aos índios, o vídeo pode desencadear dinâmicas de grande euforia coletiva. Mas o confronto da autoimagem com a imagem produzida pelo vídeo sempre conduz a uma reflexão sobre a própria identidade. Os Nambiquara, por exemplo, ao assistirem à gravação de sua festa, ficaram decepcionados com a descaracterização do ritual
a falta de adornos e pinturas e o excesso de roupas. Fomos chamados então para gravar um segundo ritual, desta vez realizado com todo o rigor. Mas nunca teríamos imaginado que o vídeo pudesse catalisar decisões tão inesperadas. Retomar a furação de nariz, abandonada há mais de 20 anos. Você, se não tem esse efeito na boca, no nariz, na orelha, a pessoa não vai acreditar. Vai falar, você não é índio. Aí não tem jeito de comprovar que você é índio. Na última década, o uso do gravador tornou-se amplamente difundido entre os índios para a reprodução da cultura oral, os discursos, as rezas, os cantos. O gravador passou também a ser um instrumento de luta nas negociações com o governo, registrando as promessas das autoridades. Assim como a FUNAI reconhece que os professores não estão fazendo nada, e por que não são demitidos aqueles funcionários lá da nossa região que não fazem nada, só ganham dormindo? Hoje em dia, o vídeo começa a ser incorporado com um entusiasmo ainda maior. Pode reproduzir cantos e coreografias de festas. Além de palavras, pode documentar fatos e revelar a cara de quem promete. Afinal, homens, mulheres, jovens e idosos têm o direito de percorrer os caminhos que queiram. O capitão Cocrenum, líder dos Gavião do Pará, é o maior depositário das tradições de seu grupo, muito descaracterizado pelo trauma dos primeiros contatos com o homem branco. Ele trabalha incansavelmente para transmitir as tradições aos jovens e nos convidou para registrar em vídeo seus ensinamentos. Eles afirmam isso aqui, até a veia que nunca pode, até o cravo na cabeça, segura na cabeça para lembrar todo o tempo. Né? Se alguém tem empresário, assim, canta como eu, aí até o empresário segura, pronto. Ele vem no televisão assim, eu sei, vou fazer, como é que vou fazer? Eu sei, eu faço. Eu olho no televisão e faço. Hoje, a televisão que influencia tanto os jovens também trabalha a seu favor. Eles assumiram o projeto e documentam trabalhos comunitários e reuniões importantes. Resolvem celebrar o presente termo de compromisso que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. Representa. O Conselho dos Líderes Ticuna, por sua vez, dá ao vídeo uma função essencialmente política. Eles documentam suas peregrinações pelas capitais do país para conseguirem a demarcação de suas reservas e denunciarem o massacre de que foram vítimas. Para começar a matar os índios lá. Aí ele disse, não quero nem saber quem que está aqui, quem está à espera de advogado, de polícia, não quero nem saber. É hoje que é o dia de vocês morrerem. Assim, eles podem transmitir aos que ficam nas aldeias os encaminhamentos e as dificuldades encontradas por seus representantes. Mas de todos os grupos indígenas brasileiros, sem dúvida, são os Kayapó que mais aderiram ao vídeo. O vídeo na mão da comunidade para registrar o que está ocorrendo com as comunidades seria uma arma para a comunidade. Então, arma para que a comunidade se defender. Então, nós somos índios brasileiros também. Nós somos dessa cor. Liderando toda a mobilização política dos índios no país, eles documentam tudo. O lobby permanente na Assembleia Constituinte em Brasília, o protesto em Belém contra o processo judicial que ameaça seus líderes,
e agora sua campanha contra a construção das hidrelétricas no Xingu. Esse vídeo vai mostrar a cultura de um grupo diferente para outro grupo, né? Não só para mostrar a cultura, como também para reunir todas as comunidades. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Temos muitas novidades para você. Voltamos agora com o Vídeo Popular 30 anos depois. Vamos ver agora o que Ivan Sancarelli nos conta sobre sua linha de trabalho e a relação deste projeto com o de outros países. Na primeira década do projeto, foi eu e a minha Mariazinha a serviço dessas lideranças, né, e realizando esses registros, né? Então, eu fazia registros com uma ideia de memória mesmo, né? Para os índios, né? Então, gravava os cantos inteiros, as danças inteiras. Né? Hoje, quase 30 anos depois, esse material é um material de arquivo precioso deles e está sendo todo devolvido para as novas gerações, como a gente tinha pensado na época, né? E a gente começou a se conectar no mundo, né? Eu acho que Nova York, o Festival dos Índios Americanos em Nova York, teve uma função de integração desses movimentos. Então a gente se reunia com os latino-americanos, né? Descobriu, sem que a gente se conhecesse, projetos similares começaram no México, na Bolívia e no Brasil no mesmo ano, também frutos dessa revolução tecnológica que foi né? E também gerado pelos ateliês Varran, que o mexicano e o boliviano tinham participado dos ateliês Varran em Paris, né? Que eram uma escola de cinema para terceiro mundo, né? E o ateliê Varran também tinham dado oficina na Bolívia. Após os esforços de formação, começaram a ser produzidos vídeos que tinham a característica de aproximar o índio e o homem urbano. 15, 17 anos atrás, a gente começa um processo de formação, né? E que deu resultados imediatos, né? Com oficina de um mês, saíram pequenas obras-primas, como dizia o Coutinho, o Chomotes, por exemplo, é um filme maravilhoso, e foi incrível que qualquer tipo de plateia percebia imediatamente que ali tinha um outro olhar e que ninguém tinha visto ainda filme sobre os índios com esse grau de intimidade, esse grau de proximidade, né? E um olhar humanizante, né? E não mais um olhar exotizante, né? E então um olhar que nos aproxima dos índios e não fica apontando as diferenças. O documentário Corumbiara registra os vestígios de um massacre de indígenas ocorrido em 1985 no sul de Rondônia. Foi a última chance de registrar evidências de um crime
que iria desaparecer rapidamente. Vamos assistir a um trecho. O sul de Rondônia é a frente de expansão da vez. A gleba corumbiara, que é o filé da região, foi leiloado pelo governo militar no final da década de 60 para empresários paulistas. Vários membros de uma mesma família arrematam um lote cada um, e assim se formam os latifúndios. O governo gastou mais demarcando os lotes do que cobrou pelas terras. Os fazendeiros fizeram mais dinheiro vendendo madeira do que pagaram pelos lotes. E lá fomos nós para a fazenda Vipitã, local dos acontecimentos. Quer dizer que você acha que essa estrada foi só feita para passar o trator? Conclusão do delegado da Polícia Federal. Que essa estrada foi feita com o único objetivo de destruir o acampamento dos índios e destruir os bosques. Tá vendo isso aqui, bicho? Isso aqui é urucum. Urucum do acampamento deles, ó. Isso aqui tudo é urucum, ó. Pode ver. Aquele monte ali, tá? Aquele monte de pau é o que sobrou dos acampamentos. Porque as outras casas que nós achamos estavam nas roças. Depois que eles sofreram um ataque, eles se acamparam aqui e as roças eram mais adiante. Então aí o pessoal achou aqui, pegou o trator e limpou o que estava aqui. Aqui foi achado as balas de 38. O Pedro achou 2 balas de 38 aqui em cima. Aquilo ali é o resto das casas deles. Isso aqui é o que sobrou das casas. Cadê? Aqui. Aham. Eu vi que estava bem marcado. Que é tosco pra cacete, né? Bem tosco. Um pedaço de panela aqui. Aqui era a casa deles, né? Porque tem lá, tem coisa deles, tudo aqui. Coisa dele aqui. Tá nascendo mamão, o lugar que ele cagou. Você vê essa panela? Ah, vou levar, fazer parte de um pra cá na outra. É de barro? É barro. Você sabe, esteve uma comissão da FUNAI aqui, existe um parecer, um relatório feito pelo Poçuelo, que não encontrou vestígio nenhum aqui dentro. Inclusive, esse relatório está com o presidente da FUNAI em Brasília. Ele mandou de volta para mim o relatório. Então. E sobre esse relatório diz que existe vestígio e muitos vestígios. Pois é, mas eles, agora, então aí que está. Vem uma equipe, diz que não tem. Vem outra, diz que tem. Prova que tem. Limpa aí, que se tocar, fora. Esse tá aqui, índio mesmo, facturando de índio. Esse tá aqui, o patrão dele não factura nada. Eu facturei índio mesmo. Diz que não tem lógica. Tirar um capital que podia estar rendendo muito mais lá no sul, investir aqui para vir matar a índia aqui. Um sacrifício desse. Depois interditar uma área dessa, Marcelo.
Põe a mão na consciência também. A mão na consciência é você chegar numa roça de índio, passar um trator de esteira, achar um monte de bala 38 em cima da casa do índio, uma campa cartucho. Agora você acha que eu, por exemplo, você pode ir lá na caminhonete? O delegado da Federal, no parecer dele, foi claro dizendo que foi aberta uma estrada até a roça dos índios com o único intuito de passar em cima da roça dos índios. O doutor Rivaldo falou isso claramente. Mas você sabe o que eu disse para a Morar a respeito disso aí? Disse e repito isso para vocês. Nós A filmagem das evidências ficou interrompida com a nossa expulsão pelo Dr. Flauzino, advogado dos fazendeiros. 2004, né, com o projeto, com essa revolução que o pessoal fez no Ministério da Cultura, é implantado o projeto Cultura Viva, Pontos de Cultura, e o Vídeo nas Aldeias, que em 18 anos de trabalho não tinha nunca recebido um centavo de dinheiro brasileiro para trabalhar, foi reconhecido como um projeto pioneiro nessa perspectiva de um trabalho cultural de inclusão, né, de dar voz a populações que ainda não tinham tido essa voz, não é? E então a gente recebeu recursos e realmente ampliou, pôde investir em equipamento, distribuir para muitos povos, e ampliou o nosso leque de atuação, né? E daí a coisa só veio a crescer. Depois a gente virou um pontão de cultura com mais investimento e a gente começou a cuidar mais da difusão desses trabalhos. A gente começou a publicar essa coleção Cineastas Indígenas por Povos, né? Que é uma coletânea dos melhores filmes produzidos nessas oficinas. Os índios sempre foram uma categoria subrepresentada nos meios de comunicação de massa. O projeto Vídeo nas Aldeias ajudou a reverter esse quadro. Durante 2 anos e meio, praticamente, a gente teve um programa na TV Cultura, um programa AUE, e basicamente foram 40, 50 filmes do Vídeo nas Aldeias que alimentaram grande parte desse programa, né? Horário nobre, 6 horas da tarde, no domingo, né? E a gente sentia, os índios sentiam na pele, né, o efeito e a importância que isso teria, né, no sentido do fazendeiro vizinho falar: puxa, eu vi vocês na televisão, eu nunca pensei que vocês fizessem isso ou aquilo. O cara tomando um táxi, fala: pô, você é índio, eu vejo o programa de vocês e não sei o quê. Então a repercussão que poderia ter e que tinha, mas não durou muito a brincadeira, né? No Brasil profundo, né, dos índios estarem na televisão, que afinal de contas é um lugar de prestígio. Olá, eu sou Joelzito Araújo e estamos de volta ao nosso encontro semanal para contar histórias do vídeo popular no Brasil e sobre como o país se transformou nos últimos 30 anos. O programa de hoje exibe a segunda parte da história do projeto brasileiro Vídeo nas Aldeias, que busca, desde 86, fortificar a identidade dos povos indígenas através do audiovisual. No programa da semana passada, o indigenista e cineasta Vansan Carelli falou sobre o cotidiano das aldeias e de como funcionava o trabalho da equipe. Agora, Vansan nos fala de outro aspecto de seu trabalho, sobre como os índios entraram em contato com a tecnologia e passaram a fazer as suas próprias imagens. Além disso, Vansan conta um pouco da sua experiência e de seus projetos atuais e futuros. Todos os povos que eu procurei, né, o impacto da possibilidade de gerar sua própria imagem, não é?
fascinava os velhos no sentido de se tornar uma caixa de ressonância do seu discurso de resistência cultural, né? Tipo assim, o espanto era falar, poxa, mas se eu tivesse tido isso 50 anos atrás, hoje eu teria as imagens do meu avô, isso os velhos falando, né? E os jovens hoje entenderiam do que eu estou falando. Essa ideia da memória, do vídeo como memória, da importância da memória de povos em processos de transformação cultural extremamente acelerado, né? Um processo de assimilação de outras culturas também extremamente invasivo, né? A possibilidade desse registro e justamente de gerar essa imagem gerava um desejo de revivência e registro de coisas que já não se praticava mais, né? Um pouco com a ideia de deixar para as gerações futuras, mas isso é meio uma ficção da memória, né? O importante era isso gerar um processo de revivência hoje de coisas que estavam sendo perdidas. Veja agora um trecho do vídeo Bicicletas de Nhanderu. Baca. Oh, kerakut nak kopi kuda itu. Ketua dia mungkin tiga ayam nak tengok simpon aku. Apa yang baca tu kayak aku? Kau orang cewek tu umbe kian kau umbe aje kau mau beri aku lagi kau kalau minta aje kau cewek kau nongan tak iwai nak putih aju itu cek pok tak pok tak jepri pok oin bap. Rồi nó pin những người mà bari về ni con trên tàu nó mở đi tí nữa, hãy cái tụi nó cả, châu cười tây về tụi, đâm nhiên tây mam có đi qua về về mà bự con gia bọ từng gia bọ, về mà bự ít mà đi về mà bự nông bò đây vậy, chỉ đó cứ đi về. Jangan ketik cuma ikut jeruk apa go. Oi, kau embap drop kita. Kau kau oi. Kau itu. Menjadi minggu tema dan napen loy menjadi. Ora, kau tak oi. Kau Uro aja. Bicicletas de Nhanderu foi feito com os Guarani. A gente trabalha com os Guarani desde 2007. Esse não sei que ano que saiu, faz alguns anos, mas fez 2011, tá vendo? Um filme que fez um sucesso estrondoso, ganhou muitos prêmios e é um filme exemplar, né? No sentido que já era, acho que é o terceiro filme feito pelo coletivo, né? E já com uma proposta deles, assim, queremos fazer um filme sobre espiritualidade, né? E saiu um filme muito bacana, né?
no fundo, tudo que acontecia no cotidiano da aldeia era espiritualizada. Né? Tem um raio, um trovão, puxa, essa manifestação de Tupã, quebrou um galho de uma árvore, o galho dessa árvore vira uma coisa preciosa, faz crucifixo e não sei o quê, aí vai colher as frutas, aí a mulher vai benzer, aí não sei o quê, enfim, no fundo, todos os elementos do cotidiano da vida dos Guarani é espiritualizado, né? E a gente conduziu a oficina nesse sentido e deu um filme maravilhoso. Kalau mau bawa ekor cerah mai cerah pengona angge também né angge eu já pode que tu pancru nem pode tirar que aqui nyande jalan ko nyande apa ciala mi petei biagu teo ye ta cento tanah cionjo cero cento baca piragu nya opa cagoi agbe jadi boleh winko ka gure ko boleh wigi katukani we koju kari pincho apa ya gue kuni we ju katu koju aku si apa ya gue kuni we ju tu koju pread tapi kena nasion petainya gue baca tonce por ahí nyande jala gueru nyo nolong guare o gueru kue uri kue no jauh no kue ngok begitu yo eta opa sago enta pira porque nyande jala gueru kue nyande jala. Depois do intervalo, a gente continua a assistir ao vídeo Bicicletas de Nhanderu. Não saia daí. Vídeo popular 30 anos depois, volta já já. Voltamos com Vídeo popular 30 anos depois. Neste bloco, mais um trecho do vídeo Bicicletas de Nhanderu. Ceru tu jai cembo era oga popu jauka. Si era oga nyande oga ya jako kwaren. Ambo tapona se gustaram. Uma kunumi kure umenda cheu oga ya pokwa oi imeme. I chu tu boy mai peja ponanye ke ogananga I enyewanga nye ogananga I peja guap oga I enyewanga nye oga I ja poremenda chemachi pegatu ya habakatu korai oi akatina ema o pu tu pane nakatina ema ke o pu korai oi akatina oga opu oi pecha. Vamos! Pendek, papri atau video intro. Atu, kerja deh, ike.
jauh je. Quanto aí? Quai. Nde c'era ne trattavi igual. Kau dia 50 rek jurah apa ke tu 30 rek. Dai quai. Não negociata. Negociata ini. Ya foto ini. Ang kaya kaya ya free kaya serau. Family yun ya juga aku dia pecah. Teragap family. Jurah aku dia apa dia bak dia. Yo ini kuat di pecah. Family dia tu nikah macam. Jadi kaya apa? Dia pecah teragap dia tembiu menemu gueru pecahnya MB dia jurah aku nombor dia. Anu ni. Dia pecah mak puna merong kecil iya tembiu pik kuai tu. Dia sanduíche menemu japoku. Pra betul sanduíche kau mortadela oi nango kecil iya ni kuai. Ada mingguatnya MB ni kecil dia me dia pecah be aku men jaja juga kuai paling. Ponderar pro tubo ele ver no indicado que eu traga o papel para sanduíche pão teve game que será o ali não tem um boró mas dia para Christian ni kwa dia nyam ni agro ro membeli gitu ali ai dia dit será o mbak ikut kod ya pun Ya kau lah mana mi ini dia tin. Ada cara urut ke? Di kuat pot tadi yang dan baik lah anda urut aja dia yang mana ni pun ni. Pecah baik lagi di dia ya trên control đây ya chết cho cần maioria PI primo tem espaço de manhã alguma coisa mal acontecendo. Talvez 1 ano, 2 anos seguidos, talvez não ia na minha. Para ideia que tu oin tá aí então é alguma coisa. Ya jual deh. Macam ni tengok beri nah. Apa aja tu kau tidak jodoh ini ke mana jodoh terus pokok nak ada apa. Depois dos indígenas terem tido contato com a sua própria imagem, passaram a produzir seu próprio material. Para que tudo funcionasse, a equipe cedia todo o equipamento necessário para a filmagem e ensinava como usar. A nossa especialidade é documentário, né? Principalmente como o processo de formação do olhar. Né, olhar para o real, criar relação com o personagem, estar atento ao imprevisto, né, à escuta, enfim, todas essas coisas. A gente trabalha um pouco com os dogmas do cinema direto, sem tripé, sem entrevista, né, no começo, né, para abrir os olhos e os ouvidos, né. Mas tem povos que gostam de ficção, têm mais interesse pela ficção, né? Agora, de uma maneira geral, né, inclusive foi um cara de som que deu umas oficinas que não conhecia os índios e tal, já tinha dado oficinas em outros contextos, periferia, não sei o quê, ficou impressionado com o destemor dos índios frente à tecnologia. Né, é um negócio assim direto. Tem índio que não fala inglês e edita com Final Cut na boa, é só no visual, né? Então foi muito rápido a aprendizagem, né? Filmes muito bons saíram numa primeira oficina. As culturas indígenas são esteticamente muito sofisticados, né? A arte indígena, então isso se reflete
no enquadramento, muita tranquilidade para filmar, né? Então, todo lugar que você vai, você tem algum talento. A gente sempre optou pela qualidade, em vez de sair dando tiro para todo lado, né? E optou por fazer uma formação continuada. Então tem o primeiro filme, que é uma etapa fundamental, né? Aí todo mundo entende o que é segundo, terceiro filme, aí os cinegrafistas começam a entender a montagem, começam a ter projetos mais autorais, enfim, a coisa evoluiu, né? E os meninos foram... Até que teve o desmonte de todo o grande projeto do Ministério da Cultura. Há alguns anos se dá muito pouco oficina, se interrompeu os processos de formação, né, mesmo, e a gente teve nos últimos anos que, no fundo, virar produtor e distribuidor daqueles alunos que a gente tinha formado, que também foi um processo, e fazer trabalhos de parcerias, né, que também foi um processo muito interessante, né? E hoje, na verdade, essa rapaziada está formando os seus assistentes, está dando oficina e tudo mais. Mas hoje a coisa cresceu, todo dia eu descubro um novo povo que está fazendo umas coisas, postando aí. Com o passar do tempo, o cinema indígena começava a ser reconhecido no Brasil e derrubava antigos preconceitos. O índio deixava de ser personagem passivo e se transformava em protagonista de todo o processo. O cinema indígena conseguiu, aos poucos, romper o gueto dos festivais de cinema etnográfico, né? E, de repente, o Brasil conseguiu descobrir, não é, que o cinema indígena pode estar em Gramado, pode estar, enfim, nos cinemas, embora haja sempre aqueles jornalistas que falam, o que esse negócio de filme de índio está fazendo aqui em Gramado? Aquele velho preconceito. Sem dúvida, fazer filme revolucionou a vida dessas pessoas, né? Por exemplo, você pega o caso dos Guarani, né? Hoje em dia eles rodam o mundo, né? Revolucionou o relacionamento da cidade de São Miguel das Missões em relação a eles, tratados que nem mendigos, uma escória, né? De repente estão na televisão, tem os seus filmes e não sei o quê, de repente é uma redescoberta desses povos, né? Ampliou o seu universo de relacionamento, né? Suas possibilidades de trabalho, enfim, realmente foi uma revolução na vida dessas pessoas, né? E virou ferramentas, né? De militância, de palestra, de esclarecimento, mas enfim, o conceito que parecia no começo um conceito heterodoxo, como juntar índio e cineasta, né? Para o senso comum que índio é uma coisa fossilizada no passado e cineasta é uma coisa da modernidade, você juntar esse conceito, né? Derrubar um equívoco do senso comum, é um passo importante. Vansan passou 20 anos produzindo o vídeo Corumbiara, que registra o genocídio de índios em Rondônia. Hoje, o cineasta fala do seu novo trabalho, Martírio, um documentário que retrata um crime de extermínio que acontece nos dias atuais, em pleno século XXI. O foco deste novo trabalho é o drama dos povos Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Agora eu estou fazendo Martírio, sobre um pouco o que o Bernadette chamou de cinema de urgência, né? Um genocídio acontecendo em pleno século XXI, né? E é preciso, no momento em que o lobby ruralista
tenta estabelecer um marco temporal, no sentido, quem estava em 88 em suas terras, terá elas reconhecidas. Quem não estava, adeus. Enfim, apagar a história dos índios de 88 para trás. Né? E a gente vai nesse contrafluxo, que é contar a história. Né? E Martírio reconstitui 100 anos de história do Brasil, não é? Justamente numa história de expropriação hiper bem documentada, né? Com registros oficiais, telegramas, BOs de delegacia de polícia, relatórios do SPI, não sei o quê. Enfim, no fundo, a história é o que legitima as demandas territoriais hoje, né? E a gente não pode apagar a história. A gente tem uma dívida histórica, né? Muito bem documentada. E então não tem esse papo furado que até o ministro Gilmar Mendes do Supremo vem com aquele papo, então nós vamos ter que devolver Copacabana para os índios. Não. Vem com esse papo aí que os índios que não sobreviveram ao Holocausto indígena brasileiro desapareceram, não vão reclamar nada, mas os que estão aí reclamando, reclamam com legitimidade. E nesse momento eu estou pregando um pouco no deserto, porque nesse momento de crise, cinema indígena não é uma prioridade e muito dificilmente vai ganhar algum tipo de investimento, mas eu estou militando pela criação do Observatório do Cinema Indígena, no sentido de se fazer um grande mapeamento do que é que está acontecendo, aonde, com que qualidade, né? Articular essa turma em rede, propor a formatação de um portal do cinema indígena no modelo do Izuma TV, né? Que é um modelo muito bacana dos Inuit, em que cada coletivo de cinema tem a sua janela própria e sua identidade e pode postar ali os seus trabalhos e tal, para a gente fazer um grande diagnóstico e propor uma política, né, de incentivo ao cinema indígena, tendo como horizonte, quer dizer, a reconquista de um espaço na TV e televisão pública, que no fundo, quer dizer, é uma questão de direito. O programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente tem encontro marcado aqui na TVT. Até lá.